pessoal, estamos começando mais um Pod Saúde, o podcast que vai levar para você conhecimento na saúde nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. Hoje a gente está aqui com um apoio sensacional aqui que vai seguir comigo, que é o Rogério Carvalho. Tamo junto. Está comigo aqui para a gente fazer essa apresentação. Nós vamos falar hoje com um entrevistado que é o Fernando Bacelar. Fernando Bacelar vai falar hoje sobre um tema de espiritualidade, saúde na espiritualidade. Nós vamos desvendar o que é espiritualidade, o que é sentir espiritualidade aqui, né? Seja bem-vindo, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Fernando, né? O Fernando Bacelar, que é empreendedor do amor, psicólogo, ele que já ajudou milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, fundador do método 3D, em que transformou vidas através de um estilo de vida e proporciona domínio próprio, desfrute e prosperidade, fundador da Escola da Inteligência do Amor, que ensina as pessoas a terem a vida extraordinária através da prática do amor. Fundador do projeto AME, que é Amor Maior nas Escolas, conselheiro da organização de voluntários do estado de Goiás, idealizador da Cidade Amor Maior, é um projeto do empreendedorismo do reino, né? Sensacional esse projeto, nós vamos falar sobre esse projeto aqui. Fernando Bacelar é apaixonado pelo desenvolvimento humano e acredita transformar a cidade de Goiânia, onde reside, na cidade que mais se ama no mundo. Ousado, né? Forte. É possível? Claro, já é. Já é. Já é. Ela já é. Fique à vontade, por favor, para complementar mais aqui o que eu acabei de apresentar sobre você. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Eu sempre falo sobre o poder do encontro. Minha voz ela está um pouco rouca porque a gente não perde a oportunidade em cumprir o que a gente precisa cumprir, que é transformar essa cidade e o nosso lugar numa fonte de amor para o mundo. Então nós temos aí um grupo de pessoas. Antigamente era somente um menino, que era eu, falando disso para as pessoas. Hoje tem uma multidão de pessoas que acreditam em tudo isso, que nós seremos uma fonte de amor para o mundo. Nós implantaremos a cultura do amor nas empresas, nas escolas, nas instituições. Nós faremos da nossa cidade uma referência de uma cidade onde as pessoas acolhem, respeitam e amam. E essa filosofia de vida vai impactar tanto as pessoas que a gente vai multiplicar isso para o mundo inteiro. Esse é o Fernando Bacelar. Legal. E, Fernando, você é psicólogo, mas foi através da psicologia que você seguiu esse caminho aí e essa vontade de falar, de expressar o amor? Na verdade, não. A psicologia ela vem num segundo momento para eu fundamentar as minhas experiências de vida. Porque acabava que eu tinha experiências muito fortes e elas me marcavam e transformavam as vidas. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da ciência. Eu amo a ciência. E aí eu quis fundamentar as coisas que eu vivia pela ciência. Então, quando eu vou fazer psicologia aos 25 anos de idade, eu já fui fazer psicologia para ter a comprovação científica do que aquilo que eu falava era real. Então, na verdade, a psicologia é um complemento que vem depois para fundamentar aquilo que eu vivia. Sim. Fernandão, bem-vindo. Que bom poder bater esse papo contigo aqui. Mas já entrando nesse assunto de ciência, eu vi um escrito seu que você fala da ciência da espiritualidade. Isso é muito interessante porque, infelizmente, algumas pessoas tratam espiritualidade como algo muito etéreo, como algo até não palpável, fica muito na parte somente do sobrenatural, que não atinge vidas, para muitos, não é que deveria ser. Mas é o que justamente eu gostaria que a gente começasse esse papo, você explicando para quem está nos assistindo agora, inclusive você que está nos assistindo, já aperta o curtir aí no vídeo, porque esse podcast, Renato, promete muito, hein? Promete. Esse podcast promete muito ensinamento, muito aprendizado. Então já dá teu like, já compartilha esse vídeo, que você vai não somente se ajudar, como ajudar muitas pessoas. Fernando, o que significa, dentro da sua experiência, dos seus estudos,
uma ciência da espiritualidade. Tá. Eu sempre gosto o Renato, nós estávamos numa convenção agora há pouco, e o Renato falava sobre a capacidade de trazer a simplicidade em temas profundos. Foi isso que você tinha falado lá agora há pouco. Exato. E eu aprendi que para você trazer simplicidade em temas profundos, você tem que olhar para as histórias. E aí sempre que eu gosto de dar uma definição, eu gosto de trazer uma história minha para poder materializar aquilo que nós estamos falando. Então, para a gente colocar no mapa, né? Você está pedindo para eu falar sobre a ciência na espiritualidade. E aí eu vou contar uma história, que é uma história que norteia tudo que eu sou hoje. Mais ou menos 19 anos, aqui em Goiânia, tinha muitos meninos em situação de rua. Nós temos aqui alguém que está te acompanhando ali, que é de Goiânia. Eu não sei se ela tem cara de novinha, nem sei se ela vai lembrar dessa época. Ela está com 18 anos. Então ela nem era nascida. E aí, esses meninos em situação de rua eram muito violentos e agressivos. Muito violentos, muito. E teve um caso que um homem parou no farol. Estou contando essa história porque ela passou em todas as mídias nacionais. Um menino desse vem, aborda esse cara dentro do carro, pede para ele pegar alguma coisa e o cara fala: não vou te dar nada, seu moleque. Esse menino dá uma facada no pescoço dele dentro do carro e esse cara fica agonizando até a morte no farol. Isso passou em todas as mídias nacionais na época. Eu saía do trabalho por volta de 11, 11h30 da noite, passava no mesmo lugar. Com muito medo, o que eu fazia? Sinal vermelho, eu parava o carro bem distante. Quando o sinal abriu, eu acelerava o carro e passava, para eu não poder parar próximo à faixa, para os meninos não me abordarem. Matou esse cara na terça, aí na quinta, quando eu fui passar com o meu carro, cruzou um carro no sinal vermelho e eu tive que pisar no freio, aquela freada brusca, meu carro apaga, e na hora que meu carro apagou, veio o menininho e bateu no vidro do meu carro. Agora você imagina, Rogério, meu desespero. Matou o cara na terça. E o menino bate o vidro do meu carro na quinta, Renata. A única coisa que eu consegui fazer foi assim, levantar as mãos e começar a falar: pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. Porque eu na minha cabeça cognitiva, eu tenho um cognitivo rápido, eu pensei, se o outro ele matou porque não deu, eu vou dar antes dele me matar. E na hora o menininho fala assim: não, tio, não quero te roubar nada não. Eu só queria ver se tinha como o senhor me dar metade desse skinny que tá aí na frente do carro do senhor. Skinny, não sei se talvez você conheça, skinny é aquele salgadinho mesmo, de saquinho, que tem até um bichinho que tem um bigodezinho assim, é um skinny, é uma marca, né, que a gente tem aqui em Goiânia. E era metade que tava lá. Na hora que ele fala que ele só queria metade do skinny, aquilo me tocou. Eu vou até abrir um parênteses aqui, ó. Aqui começa a espiritualidade. A espiritualidade é a capacidade de tocar o coração das pessoas. Me tocou. Tio, só queria ver se como só me dá metade do skinny. E na hora que ele me toca, aquilo foi tão profundo que eu resolvi também tocar o coração dele. Sem querer eu falei para ele: não, então faz o seguinte, o tio vai parar o carro e vai pagar um x-salada para você. Quando eu falo que vou pagar um x-salada para ele, ele começa a gritar assim, ó: demorou, tio, demorou. Aí eu encostei o carro e perguntei para ele assim, e eu lembro que naquela época eu tinha muita dificuldade financeira, e eu perguntei para ele: o que você quer comer? Aí ele falou assim: tio, eu quero comer um x-tudão. O x-tudão é o mais caro, Rogério. E eu tinha grana para comprar 2 simples. Aqui na época tinha umas promoções que era assim, você compra um x-salada simples e ganha um suco de laranja. Então eu tinha para comprar 2 desse, e ele pede um x-tudão. E aí dava para comprar só um, e eu fui pedir o x-tudão. Aí aqui é a cena impactante. Quando vem o sanduíche, veio o suco de laranja dele, ele pega o sanduíche, olha para mim e fala assim: tio, eu posso te fazer uma pergunta? Antes de comer. Eu falei: pode. Aí ele pergunta assim para mim: o senhor é Deus? E eu olhei para ele e falei assim: não. Mas por que você está perguntando isso para mim? Aí vem a frase que muda o rumo da minha vida: tio, é porque desde manhã eu estava com muita fome. Aí eu falei para Deus assim: se ele existisse de verdade, era para ele pagar um x-salada para mim. Aquilo me tomou, eu vou falar pela ciência, né? As minhas células ficaram impactadas, eu senti arrepios, eu senti um transbordo em mim, porque eu era um cara que não tinha quase nada. Era um carrinho, um ninho que eu tinha. Não tinha dinheiro de comprar 2 x-tudão.
Mas o que estava dentro de mim, que é a energia de amor, misturada com o pouco que eu tinha, fiz aquele menininho me confundir com Deus. E naquele momento eu abri os meus olhos para entender que tudo que eu precisava para impactar a vida das pessoas, eu já tinha dentro de mim. Tudo que eu precisava para poder tocar o coração das pessoas, eu já tinha dentro de mim. Aí vem agora a resposta da tua pergunta. A ciência na espiritualidade. O que é espiritualidade para mim? É você acessar uma força maior, que eu chamo de amor maior, trazer essa força para dentro de você e transbordar em quem cruza seu caminho. Para mim, essa é a verdadeira espiritualidade. É essa que você acessa uma fonte, se enche dessa fonte e transborda na vida das pessoas. Só que isso, pela ciência, você tem que entender qual que é a base disso. Como é que... Tá, esse amor maior é subjetivo? Aí, pela ciência, eu descobri que não. Que esse amor é uma energia que a gente carrega dentro de nós. Foi aí que eu criei a EIA. Inclusive, é uma teoria minha que está em Harvard. Energia interior de amor. Quando essa energia é ativada dentro da pessoa, ela entra num estado de flow tão grande que ela cumpre propósito, ela cumpre o que ela veio fazer na Terra e ela começa a se encontrar com as pessoas. E nos encontros acontecem transbordos. Então, onde é que, Fernando, você vê a ciência com a espiritualidade? É que quando as pessoas começarem a entender esse transbordo a partir delas e a gente começar a listar que essa ciência é a ciência que comprova que o amor é quem pode mudar o mundo, é o amor que pode gerar cura, é o amor que pode transformar, é o amor que gera reconciliação, é o amor que traz plenitude, e a gente conectar esse amor com essa espiritualidade, a gente transforma o mundo num lugar melhor. Então é aqui que eu fundamento com essa história do menininho chamado JP, que me confundiu com Deus. Então eu quero falar ali para aquela câmera, né? Quando as pessoas começarem a olhar uma nas outras e começar a confundir umas às outras com Deus, a gente vai ter conectado a ciência com a espiritualidade e o mundo vai se tornar um lugar muito melhor. Sensacional essa explicação. Simples. Você conseguiu simplificar aquilo que é muito difícil de entender. O que é a espiritualidade? Né? Baixou ali. Se você não tiver pergunta, diz que eu tenho um monte aqui, viu? Manda, por favor. Se você não Manda, tem, se você Rogério. estiver impactado, diz que eu quero mais aqui. Aí, tem até uma frase, Rogério, que eu sempre falo. Eu também gosto muito da Bíblia. Gosto muito. Não sou pastor, não sou padre, não tenho esse envolvimento nenhum teológico com nada. Mas dentro da espiritualidade tem duas coisas que eu sou fascinado. Eu sempre gosto da origem, do alfa e do ômega, a origem e o fim. Tanto é que tem aquela expressão do fim para o começo. Eu gosto disso. E aí, em Gênesis, tem uma passagem que fala assim, ó. E Deus disse, Gênesis 1:26, se eu não estou enganado, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, imagem não muda. Semelhança é escolha. Então, eu posso ser imagem desse Criador e escolher me assemelhar com o diabo, usando como metáfora. Então, o diabo como uma metáfora, uma pessoa má, uma pessoa ruim, alguma coisa desse tipo. Aí eu peguei e linkei outra passagem que está no final, lá em João, que fala assim, ó, amemo-nos uns aos outros, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 7. Amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Imagine isso pela perspectiva científica. Nasceu de Deus e conhece, de conhecimento a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora junta as duas coisas. Se eu sou a imagem dele e ele é amor, o que eu sou? O que eu sou, Renato? Ó, Você é parte dele. não. De maneira específica, clara. Vou perguntar para o Rogério. Se ele é amor e eu sou imagem e semelhança dele, o que eu sou, Rogério? Amor. Amor. Se eu sou amor, Rogério, eu estou nessa terra para fazer uma única coisa. O que é, Rogério? Amar. Minhas pernas tremem aqui agora. Então,
Se eu sou amor e eu estou nesse mundo para amar, o que é a espiritualidade? Amar. Todas as vezes que você ama, você está dentro da espiritualidade. O pássaro foi feito para voar. O peixe foi feito para nadar. E o homem foi feito para amar. Então, simples. Espiritualidade é... Amor. Não, amor não, Rogério. Amar. Amar. Já carreguei minha caixinha aqui. Mais um aprendizado. Não. Porque essa parte que você somou no meu conhecimento aqui, eu sempre trazia assim na minha vida, Deus é amor, você precisa amar as pessoas. Isso é que Deus pediu para você ali, que está escrito ali na palavra. Ame as pessoas como a ti mesmo, ou ame se me ama, né? Amando as pessoas, você está amando a Deus. E agora você somou ela falando que a gente é isso, né? Que o Deus é o amar. Sensacional. Rogério é psicólogo também, não é, Rogério? Sou psicanalista. Psicanalista. Então, Isso. Freud, tem uma frase de Freud que eu amo. Toda vez que eu entrava para as aulas de psicologia, eu entrava intencional. Eu entrava tracionado para eu entender o que a psicologia falava para poder que fundamentava o que eu estava vivendo. Aí tem uma frase de Freud que fala assim, ó, não exatamente assim, mas o contexto é assim: faça uma pessoa se sentir amada e cure todas as suas heresias. Sim. Poderoso ou não isso? Sim. Então, pode saúde. Quem são as pessoas que não têm saúde? Pode ir a fundo. Pode ir. São aquelas que, em seu momento presente ou nas suas gerações passadas, não se sentem amadas. Pode ir. Garanto. Toda doença nasce de um movimento onde não se tem a vivência desse amor. Você pega uma pessoa que se sente muito amada e é muito amada, ela é uma pessoa saudável, ela é uma pessoa cheia de vitalidade, ela é uma pessoa que não para, ela é uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa que cresce, ela é uma pessoa que produz. Pega alguém que não se sente amado, depressivo, cheio de doenças físicas, cheio de doenças emocionais, doenças espirituais. Cara, isso aqui é uma chave que mudou a minha vida. Então, quando eu faço movimentos com pessoas doentes, eu chego lá na hora das escutas, qual que é a única coisa que eu faço? Um movimento para ela se sentir amada. E na hora que ela pega a chave, ela gera cura. Impressionante. E como fazer a pessoa se sentir amada, sendo que as principais figuras dela, que mais marcam a vida delas, vêm da família e essa pessoa às vezes não foi amada lá na sua origem aqui. Como fazer ela se sentir amada agora, depois de carregando, por exemplo, um desgosto, um rancor, uma falta de cuidado, de carinho? Rogério, você que atendeu mais de 20 mil pessoas, o que você via dessa pergunta lá nos seus atendimentos? Então, na minha experiência o tempo todo, era que as pessoas vinham com essa sede, às vezes até oculta, porque é justamente a proposta do Pod Saúde, né? A gente vai dizer, a gente vai trazer uma saúde para vocês, mas na verdade a gente vai levar muito mais do que uma saúde física. Então, que as pessoas vinham era com esse sentimento, acima de tudo, de serem escutadas. Eu falei num podcast passado que as pessoas chegavam cheias de marcas físicas, emocionais e espirituais. E elas sentavam diante de mim, num local seguro, num ambiente confiável, diante de uma pessoa, que eu era padre, e como padre, dentro da religião, do dogma, eu não poderia expor a vida dela, que ela estava me contando, então ela sabia. O que eu falar para ele, vai morrer nele. E ela vinha e falava as dores, os problemas, as dificuldades, e eu ficava assim... E eu ficava desse jeito, olhando para ela e sim. E ela falando, e ai, meu esposo, ai, meus filhos, ai, se eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali. E depois dela botar para fora um monte de coisa, ela simplesmente respirava e dizia, ai, padre,
muito obrigado, viu? Eu dizia, mas espera, agora é a minha aula de fazer teologia. Mas calma, agora é a hora de eu botar em prática o que eu aprendi em 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Ela, não, padre, muito obrigado. Então as pessoas sentem esse desejo e essa necessidade de serem acolhidas. A gente vai conversar sobre isso, vai ser um ponto que eu desejo muito que você toque, mas um olhar sem julgamento muda tudo, transforma tudo. Porque hoje a gente vive numa sociedade em que, infelizmente, o primeiro verbo a ser feito é o julgar. Eu olho, eu vou até falar pro podcast, eu tô aqui com a blusa preta, mas tô com uma bermuda embaixo. E quando eu vim pra cá, eu falei com minha esposa, eu digo, amor, eu não posso aparecer num podcast. Isso é julgamento. O que as pessoas vão falar de mim? O que elas vão olhar pra mim e pensar? Aí eu cheguei aqui pra piorar a minha situação, aí eu vi o Renato de blazer. Aí eu digo, meu Deus, não, acabou minha fé, acabou minha alegria, acabou minha confiança. O Renato não falou nada, ele nem olhou, e eu já disse pra ele, eu vim de bermuda, mas a gente tá muito num sistema de julgamento em que a gente olha as pessoas pela aparência, em que a gente olha as pessoas até pelo resultado que ela tem. Sim. Essa daí tem 5 empresas, ela é boa. E cadê o acolhimento? Cadê o olhar sincero? Cadê o que você viu naquela criança? Sim. De olhar para ela, num primeiro momento, você julgou. É o que a gente faz. Infelizmente, é o que a gente, tendenciosamente, nós, dentro da concupiscência da carne, nós somos levados a fazer, julgar. Mas aí, depois que baixa a mão, esse é o passo importante. Depois que você baixa a mão, como é que você lida com o outro? E é bonito porque assim, por que eu joguei a pergunta para ele, né? É para entender o que tinha ali em relação a essas pessoas. Quando você pergunta assim, essas pessoas que têm problema com família, com pai, com mãe, por que eu joguei para cá? Porque são os problemas que mais se levam lá no confessionário, vamos dizer assim. Sim. Vai rodar pai, mãe e quem é esposo, cônjuge. Uhum. E aí, então, vamos lá. Tem um negócio que eu chamo de lente do amor. Esse mundo coloca em nós uma lente totalmente julgadora. Desde quando criança. A gente é ensinada a enxergar o mundo pelo julgamento. Em todos os aspectos. E o que a espiritualidade faz? A espiritualidade faz você ver as coisas como elas são. E aí, nesse momento que você usa a lente do amor, você para de olhar para a casca e você enxerga o coração. E aqui, gente, é lindo. Tem uma cena com o irmão de rua lá, que foi linda. Eu tava lá com ele, aquela coisa, eu tô falando da lente do amor. E aí eu tava lá com ele, aquela coisa, tocando violão, e eu tava com a camiseta branquinha. E ele todo sujo. Aí ele tinha um jeitão meio de filósofo, assim. Ele falou, Fernando, o cara aqui tá doido pra te dar um abraço. E era um morador de rua falando de outro morador de rua. Eu falei, então vem cá me dar um abraço. Aí ele pegou, me deu um abraço. Na hora que ele me abraçou, ele me sujou tudo. Aí entrou a hora do filósofo. Aí ele falou assim, Fernando, o que acabou de acontecer? Aí eu, com meu olhar humano, minha lente humana, eu falei, ele me sujou. Ele, não, Fernando. Aí ele fazia assim, abre a visão. Aí eu olhava assim pra minha camiseta. Cara, ele me sujou. Fernando, abre a visão. Aí ele falou, não, para, eu vou explicar o que aconteceu. Não foi o Fernando, ele que te sujou. Foi você que fez ele ficar mais limpo. Olha que lente do amor. Aí a pessoa chega e a gente fala, ela me sujou. E pela lente do amor, você tornou ela mais limpa. E aí quando a gente para e começa a usar essa lente do amor, quando as pessoas más chegam perto de nós, de duas uma, se você tiver com a lente do amor, elas não suportam ficar, e se elas ficarem, elas se conectam com o teu olhar. E aos poucos a casca vai saindo. E aí na hora que as cascas vão saindo, a gente vai voltando para a nossa origem. E na origem a gente se complementa. Aí na origem tem uma frase minha, Rogério, que é assim, isso é bonita.
Todos nós somos moradores de rua disfarçados de pessoas normais. Forte, não é? Pesado. Porque na hora que eu tava lá, na hora que o filósofo morador de rua me deu aquela lição de moral, eu falei, não, velho, morador de rua sou eu. Eu sou morador de rua. Eu sou morador de rua, porque, cara, eu não consegui perceber que eu tava fazendo ele ficar mais limpo. E aí, nessa perspectiva, diante da tua pergunta, eu acredito que o segredo é você colocar a lente do amor começando pela tua base familiar. Coloca a lente do amor, olha para o seu pai e veja além do que o seu pai mostra, além da capa, além da bermuda, além da camiseta. Tem aquele filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso, que o matemático pergunta para ele assim, quantos dedos tem aqui? Ele fala 4. Aí ele fala, seu burro. E o cara era matemático. Quantos dedos tem aqui? 4. Ele, seu burro. Aí tem uma hora que ele tá tomando café, o matemático, e o Pat chega, percebe que o copo dele tá vazando. Aí o Pat pega um esparadrapozinho e cola o copo dele. Ele viu o que ninguém estava vendo. E aí, na hora que ele viu o que ninguém estava vendo, ele toca o coração do matemático. Aí o matemático faz assim, vem cá, senta aqui, olha. Aí o Pat fala assim, ele pergunta pro Pat, quantos dedos tem aquele? 4? Aí ele pega e fala assim, olha além dos dedos. E que se você fazer em sua casa, em qualquer lugar, se você olhar atrás dos dedos, a sombra de cada dedo começa a aparecer aqui, ó. Então não são 4, são 8. Aí ele pega e fala assim, é isso. Veja além do que você está vendo. Então, na minha percepção, o que nós precisamos fazer para mudar o mundo é ver além do que está na nossa frente. É ver além da bermuda, é ver além do paletó. De repente, quem está de paletó é mais morador de rua de quem está de bermuda e vice-versa. Só que a gente olha para quem é morador de rua não no sentimento de julgar, mas de acolher, respeitar e amar. Então, a lente do amor é um código que eu utilizo muito na minha vida, respondendo a sua pergunta. Sensacional. Isso me traz essa camada, né? Que a gente vai criando ao longo da nossa existência aqui, né? E aí é a desconstrução, né? É voltando para conseguir achar isso aí. Eu acho que eu peguei essa visão sua de como você consegue trazer essas pessoas para a origem de volta, né? E despertar esse amor de quem elas realmente são, né? Todo mundo que é acolhido, respeitado e amado, todo mundo. Acabou de vir uma frase na minha cabeça aqui, ó. Quer tirar a roupa de alguém? Acolhe, respeita e ame. Essas 3 coisas, tira as cascas, tira as máscaras. Entende? Teve um dia que eu tinha uma ancoragem de usar só coturno. Porque para fazer ancoragem eu sou um cara de guerra. Cheio de bravura, cheio de vontade. E aí me chamaram para fazer uma mesa com alguns governadores. E o cara falou para mim que eu tinha que ir de sapato. Aí eu disse para ele assim, cara, então faz o seguinte, a reunião tá desmarcada. Aí eu desmarquei a reunião, eram 4 governadores. E fui pro restaurante. E aí, cara, na hora que eu tô lá no restaurante, chegam os 4 governadores. Bacelar, a gente veio pra reunião. Eu falei, mas não era lá na sala do palácio lá? Mas só que pra entrar lá só precisava ir de calçado, né? Aí o governador principal, não, eu vim de coturno. Eu vim de coturno. Aí na hora assim ficou aquela cena, né? Aí o que foi até engraçado, era um coturno preto, ele de roupa de paletó e tal. Que ele falou assim, porque o que tem em você é muito maior do que o que você veste. Aí na hora que eles fizeram isso, eu acolhi aquele cara. Eu abracei, eu preparei a mesa, eu servi Na hora que o garçom chegou, eu pedi o garçom licença para servi-los. E aí eu peguei e falei, olha, vocês estão acolhidos, respeitados e amados, porque aqui o que eu quero, a única coisa que eu quero é o coração de vocês. E aquilo marcou. Então eu poderia ter feito ao contrário, ter ficado chateado, porque eles não queriam me receber, me acolher. Sim. Mas quando eles chegaram, eu estava aberto para acolhê-los. E eles nunca se esqueceram disso. O dia que fizemos uma reunião de coturno. Então é isso, acolher, respeitar e amar.
Fernando, eu vou fazer um complemento e fazer uma pergunta, tá? Bora lá. O complemento é já como você utilizou a palavra de Deus, a Bíblia. Eu fiz memória lá do livro de Gálatas, da carta aos Gálatas de Paulo, em que ele vai falar sobre a vida no Espírito. E Gálatas 5, a partir do versículo 16. E ele diz que a vida no Espírito é uma vida que milita contra a vida da carne. Mas o que é que eu quero chegar nesse ponto, para não teologizar muito? Mas ele fala, as obras da carne são... E aí uma lista, um monte de coisa. E depois ele fala, o fruto do Espírito é... E uma lista. Eu, na minha mente racional e investigativa, eu acho que a Bíblia está errada aqui, porque é as obras e os frutos. Conjugar de forma correta é plural, porque quais são os frutos? Amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade. Então é mais de um, é os. Depois eu fui estudar lá no original, que na verdade é o fruto, porque o único fruto é o primeiro que vem, amor. E do amor deriva todos os outros frutos. Isso é lindo. Então, quando é uma vida no Espírito, é uma vida que vive o amor, e do amor se deriva alegria, bondade, benignidade. Isso é lindo. Isso é lindo, isso é lindo. É maravilhoso. Eu acredito muito e compactuo muito com esse seu pensamento e prego muito tudo isso que você tem declarado. Por quê? Porque o que eu percebo, aí vem a pergunta, tá? O que eu percebo é que as pessoas, elas estão inconscientemente, vou mudar, conscientemente, buscando saúde e buscando qualidade de vida e buscando melhores resultados, tanto materiais, físicos, né? Então, quem não quer, você que está nos assistindo, com certeza, você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer um emprego melhor, um salário melhor, uma vida familiar mais estabilizada, mais organizada. Então, a nossa busca conscientemente está para isso. Para ter um melhor salário, uma melhor qualidade de vida, uma viagem internacional e aí vai. Mas inconscientemente a nossa alma tem sede de Deus. Isso é escrito em Salmos, né? E nós temos um desejo que quando muitos, isso eu vejo pela minha experiência, quando muitos conseguem o que querem materialmente, ainda não se satisfaz. Eles ainda sentem desejo por algo maior. E aí entra nessa busca, nessa correria, nesse desespero pelos bens materiais, por tudo aquilo que eu não estou condenando de jeito nenhum, mas pelo que você já começou a relatar para nós, existe algo muito maior que é a sede de todo ser humano e que nós esquecemos. Por quê? Porque nós estamos andando em carros blindados e esquecendo de abrir a janela para acolher alguém que precisa. Qual é o sentido da vida nisso tudo, né? Então, está tendo um paradoxo dentro da nossa realidade. Nós estamos blindando a nossa vida e esquecendo que o sentido da nossa vida está em desblindar para os outros aquilo que Deus colocou em nós. Foi isso que você nos explicou. Então, o grande segredo do seu conteúdo é o EIA. Isso. Para mim, isso aí é A escola da inteligência do amor. Para mim, isso aí, quando você falou, eu disse, Renato, se não quiser, eu quero perguntar mais. Porque, para mim, esse aí é a saúde que todos precisam. É o grito da alma de todo mundo. Mesmo que aquela pessoa diga, mas eu não preciso. Eu preciso de dinheiro. Na verdade, ela precisa de amor. E ela precisa ativar nela esse sentido. Mas como fazer isso, Fernando? Vocês estão sendo privilegiados, porque algumas respostas aqui eu estou dando em primeira mão. Porque alguém está perguntando a primeira vez. Entendeu? Por exemplo, essa pergunta, nesse contexto, é uma primeira vez que alguém me faz uma pergunta nesse sentido. Então, automaticamente, vou dar uma resposta que é a primeira vez e vai ser linda. Vai ser linda. Porque minha mente é assim, enquanto a pessoa está falando, é como se tivesse como cair no cosmos de conhecimento na minha mente. E, de repente, esses cosmos se misturam e eu elaboro em algo. Então, eu vou elaborar o que você acabou de perguntar. O que eu vejo como grande mal da humanidade?
é o tempo inteiro estar fazendo a dicotomia das coisas. Bens materiais, espiritualidade, vida familiar, vida profissional. Então você vai fazendo a dicotomia. E aí você pega e fala assim, não, primeiro agora o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, minha saúde física. Aí depois eu vou cuidar da minha saúde emocional. E aí depois eu vou cuidar da minha saúde financeira. Então você sempre está voltado para uma área. Certo. Aí você coloca pressão na vida financeira. Aí você explode a vida financeira. Só que o tempo que você gastou para explodir a vida financeira, você destruiu todas as outras áreas. Perfeito. Então você sempre tem em Piaget usa uma expressão chamada equilibração. Cara, eu amei, porque eu odeio equilíbrio. O que é equilíbrio? É se eu tenho 100 de energia, eu tenho que pegar 100 e dividir de maneira igual para todas as áreas. Aí eu estou equilibrado. Se eu pego a minha potência máxima e fragmento ela em várias áreas, eu nunca alcanço a plenitude. Eu não pego a plenitude separada. Ué, Fernando, então tá certo, eu tenho que pegar meu 100% e colocar na minha vida financeira e explodir. Não, aí aqui vem a grande resposta. Tudo é espiritual. Tudo. Então você imagina uma pizza com várias áreas. Aí em cima dessa pizza você faz um círculo por fora. Essa é a espiritualidade. E aí como é que esse jogo vai virar agora? Quando eu estiver gastando energia com a minha vida financeira e tudo é espiritual, e o que é o bonito do espiritual, gente? O espiritual faz as coisas se tornarem sobrenaturais. Então quando eu gasto 1 minuto com a espiritualidade ativada nos meus negócios, 1 minuto nos meus negócios com a espiritualidade, eu faço coisas sobrenaturais. 1 minuto na minha vida afetiva, conectado na espiritualidade, eu faço minha vida afetiva se tornar sobrenatural. Se eu gasto num relacionamento 1 minuto conectado na espiritualidade, meu relacionamento se torna sobrenatural. Então, para mim, qual que é o grande segredo? Não separa as coisas. Quando você estiver no mundo dos negócios, é espiritual. Quando você estiver no templo rezando ou orando, é espiritual. Quando você estiver conversando com um amigo, é espiritual. Tudo é espiritual. E se você faz isso virar... Isso aqui para mim, espiritual, caramba. Vocês estão malucos? Se não fosse, eu nem estava aqui. Então, a entrega que eu estou fazendo aqui é uma entrega sobrenatural. Porque para mim não é um podcast. Para mim é um podcast sobrenatural. Pegaram? Então, quando eu pego... Então, qual que é o segredo, respondendo você, Rogério? Pega toda a sua vida e faz um círculo por fora. E esse círculo por fora é a espiritualidade. E a espiritualidade é amar. Então, se você viver essa dinâmica de tudo que você fizer a partir de agora com o olhar espiritual, eu lhes garanto, você não fará mais nada na sua vida que não será sobrenatural. Então, nós vamos combinar aqui. Primeiro, deixa eu dar continua. um relato aqui que... Olha que bacana, você está dizendo isso e hoje saí de casa 4 da manhã para poder ir para o aeroporto e vir para cá e eu estava escutando o Thiago Brunet. O Thiago Brunet comentou assim, teve um momento da minha vida que eu dei tudo o que eu podia dar para fazer as coisas dar certo. E não deu. Porque não era o que Deus queria para mim. E eu fiquei refletindo, falei, poxa, eu também já fiz força em cada coisa que eu falava, não tem jeito, esse negócio tem que dar certo. E é atrás, normalmente, de crescimento profissional, financeiro,
E, tipo, era pra dar certo, não tinha como não dar certo. Eu ia fazer o negócio dar certo. Mas se eu trago aqui a força que fazia e o negócio não deslanchava. Entendeu? E como é leve quando você faz um esforço e você tá no caminho certo, naquilo que é espiritual. Desvendando o espiritual aqui para a vida do dia a dia, né? Agora, eu trago só esse relato, porque isso foi forte para mim, e depois eu quero que você conte sobre os projetos que você vem construindo e que já está tendo, assim, tanta repercussão. Eu quero que você fale da cidade que você está querendo construir, que você está querendo não, que você vai construir, né? Já está pronta. Já construiu, né? Traz isso pra gente. Você quer fazer uma pergunta antes sobre o... Não, eu quero só que ele clareie mesmo, porque realmente isso faz muito sentido, isso que você falou. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E quando a gente vai estudar, principalmente desenvolvimento humano, que você também é um expert, psicologia, psicanálise, muitos dividem a vida em áreas. Eu estou falando de acordo com aquilo que você falou, para uma compreensão e para que as pessoas que estão nos assistindo, que já compartilharam e já curtiram esse vídeo, que eu tenho certeza, né? Com certeza. Com certeza você já fez isso. Querem conteúdo de saúde, né, Rogério? Então, por exemplo, eu participei de um congresso recentemente e ela falou, não, são 5 áreas da vida. Aí, trabalho, finanças, relacionamento amoroso, saúde e espiritualidade. Então, dentro desse contexto que as pessoas trabalham, e eu já tenho gente que é 12 áreas, 7 áreas, 5 áreas, sempre tem a espiritualidade, sempre tem a conexão com Deus. Talvez seja essa virada de chave que nós precisamos ter, que quem está nos assistindo precisa ter, de entender que a espiritualidade não é uma área da vida, mas a espiritualidade é a própria vida. Lindo. Eu sou muito bonito, Fernando. É lindo. Até agradeço. Não, mas é. Me senti amado, Deus me deu um dom de sentir cheiro e faro do coração das pessoas. Esse é o dom que o maior dom que Deus me deu. E seu coração é lindo. Amém. É lindo. Suas falas. É a primeira vez que eu estou te conhecendo. É a primeira vez nosso contato. Tem pureza no seu cheiro. Amém. Eu sinto. E eu vou falar de todos os dons que Deus me deu, o que Ele mais me deu é o faro. Eu chego perto assim, ó, eu já sinto. E você tem uma beleza linda, você é lindo mesmo, lindo, lindo, lindo. Obrigado. Tem uma frase que diz assim, ó, somos seres espirituais num corpo humano. Então, a espiritualidade não é uma área. Mas eu entendo, sabe por quê, Rogério? Porque é a didática. Se separa as áreas para poder facilitar a didática. Sim. Né? Porque as pessoas estão tão rasas. Esse assunto que a gente está fazendo aqui nessa mesa é um assunto de muita profundidade. É um assunto de muita complexidade, apesar de parecer simples. Nós estamos tentando trazer essa simplicidade. Não tento nada na minha vida, Renato. Tá fazendo isso. Segura meu celular aí. Levanta meu celular. Tenta soltar meu celular. Tentar? É. Claro que eu não vou fazer isso, ó. Não, levanta de novo. Vai, moço. Tenta soltar meu celular. Tenta soltar meu celular. Eu vou soltar. É diferente. Eu faço ou não faço. Então não existe tentar. O maior poder que o homem carrega está nas palavras. Gente, isso aqui eu chamo nos podcasts do ao vivo do ao vivo. Renato não estava esperando eu dar uma dura desse. Não, e olha pra você ver, isso é uma crença que vem na gente, porque essa é algo que eu pratico todos os dias. Eu corto tentar, testa. Não tenta não, testa, faz, mas não tenta não que não vai dar certo. E inevitável, a crença vem, e aí você tem que segurar. E na frente do Fernando aí, vai dar ruim. Mas somos seres carregados dessa poluição, dessa sujeira que a gente vem tentando limpar. Aí, de novo, tá vendo? Tentando limpar. Testando, não. Por isso vem que não limpando. limpa. Por isso que, ó, viu, Renato? É por isso que não limpa. É porque na sua mente
existe um gatilho aí que é tentando. Não vai acontecer. Ou você assume esse poder espiritual que você tem de que eu sou um ser espiritual e a minha fala, os meus pensamentos estão purificados. Não é não, estão purificados. Na hora que eu declaro que estão purificados, as minhas sinapses, as minhas células, elas receberam o comando. E eu tenho domínio sobre elas. Uau. Eu tenho domínio sobre elas. Eu fui criado para ter domínio sobre elas. E aí acabou, cara. Ver, acreditar, falar, fazer e continuar fazendo. Então, nesse movimento aqui, quando eu falei assim, para trazer a história da cidade, por exemplo, quando eu falei assim, ó, farei de Goiânia a cidade que mais ama no mundo. Eu estava no meu carro e de repente passou uma reportagem assim, Goiânia e Aparecida de Goiânia estão ranqueadas nas cidades mais violentas do mundo, na posição 19ª posição. Na hora, cara, que eu escutei aquilo assim, ó, veio um sopro no meu coração dizendo assim, faça dessas duas cidades as cidades que mais amam no mundo. Na hora eu bati a mão no volante e fiz assim, ó, já é. E comecei a falar. Goiânia vai ser a cidade que mais ama no mundo, Goiânia vai ser a cidade que mais ama no mundo. E aí isso começou a causar constrangimento quando eu ia em São Paulo. Goiânia vai ser a cidade que mais ama no mundo. Aí nós. Aí eu mudei. Eu falei, Goiânia vai ser uma fonte de amor para o mundo. Que é a mesma coisa, só que agora eu saio de nível cidade e expando isso para o mundo. Porque eu não preciso dizer que vai ser a que mais ama no mundo, mas eu posso dizer que é uma fonte de amor para o mundo. E aí eu começo a fazer as coisas. Por exemplo, eu fui chamado um dia por um major, ele acordou de manhã e aí o que aconteceu? Ele sentiu um mal-estar e me ligou de madrugada para eu poder fazer a palestra no lugar dele. Na hora que ele me ligou, eu falei, cara, isso aqui tem a ver com um plano. Vou. Cheguei lá, 2.000 alunos no colégio militar, sem microfone. Aí me deu medo. Mas eu falei, não, mas faz parte do plano. Todos eles sentados na quadra, e aí tem aquele, não sei como é que as pessoas chamam, um peituri, é como se fosse uma estrutura fina assim de concreto, que fica ao redor da quadra. Cara, eu subi lá. Lá no Nordeste a gente chama de batente. Batente. Então pronto, é isso. Subi e gritei o amor lá. 2.000 alunos aos prantos chorando. No outro dia eu tinha mais de 10 convites para dar palestra em colégio militar. Quando eu percebi, eu já tinha dado mais de 200 escolas falando sobre o amor. Então o que aconteceu? Eu declarei que nós seríamos a cidade que mais ama no mundo. O universo fez o major passar mal para me chamar. Eu fui e fiz o que tinha que fazer. Aí aqui, ó, tem uma coisa que eu acho linda, que é assim, como eu não separo as coisas... Ah, então pera lá, a sua ida lá era uma palestra ou era uma pregação de igreja? O que era? Cara, tudo é espiritual. Era eu sendo guiado pelo grande Espírito. Você pode chamar de Criador, pode chamar de Deus, pode chamar de Espírito Santo. Chama do que você quiser acreditar aí, mas é algo maior do que eu. E ele montou o cenário para mim, eu ia lá e fazia o que tinha que fazer. Quando eu percebi, as pessoas estavam me pagando para dar palestra. Ué, mas Fernando, mas você cobrava? Ué, tudo é espiritual, isso pode virar um negócio para mim também. Aí eu me tornei palestrante de escolas. Projeto AME, Amor Maior nas escolas. Como que eu posso criar um negócio tão bonito? Se é um nome. Ficou bom, hein? AME, Amor Maior nas escolas. Mas de onde vem? Se eu sigo o plano do Criador, o Criador me dá criatividade. Sim. E aí eu vou construindo as coisas pelo caminho. Aí eu vou construindo coisas que eu jamais imaginei. De repente eu estou dando palestra nas escolas, aí os pais são tocados, porque agora eles querem que eu faça palestra para os pais também. Aí o que acontece? De manhã, palestra para os jovens. À noite, para os pais. Os filhos falam assim, pai, eu nunca te pedi nada na minha vida.
vai na palestra. E na hora que chega na palestra é avassalador. Quando o amor chega, meu amigo, rouba, toca e aquebranta os corações. Aí os pais falam assim, você podia fazer essa palestra na minha empresa? Empresa. Olha o cavalo de Troia. Aí eu vou para as empresas. Na hora que eu percebo o começo da palestra nas empresas de Goiás inteiro. De repente me chamam para dar palestra fora do estado. Então eu estou nas escolas, eu estou nas empresas. Mas qual foi o primeiro lugar que eu comecei a dar palestra? Nas ruas. Sentadinho com meu violão, conversando com os irmãos de rua. Aí na hora que eu percebo, eu estou fazendo psicologia e as convenções de psicólogos me chamam para dar palestra lá também. Aí agora eu já sou um cara da ciência. Aí eu vou fazer meu TCC. Aí eu te encaixar a linguagem científica para falar do amor. Aí meu tema do meu TCC, a influência da afetividade no processo de aprendizagem. A afetividade é o amor. Aí eu vou para uma escola e criei o termômetro do amor. Os alunos entravam e se eles estivessem tristes, ele colocava bolinha azul de... Olha como é que era meu termômetro do amor. 2 garrafas PETs coladas. Bolinha de Natal azul era triste e bolinha vermelha era feliz. Aí eles entravam e preenchiam os termômetros. Quando eles entravam, termômetro de tristeza, altíssimo, transbordante. Na hora do recreio, eu fazia canções, reflexões. E na hora que eles iam embora, eles tinham que preencher o termômetro de novo. O dia que eu ia, termômetro de felicidade, transbordante. O dia que eu não ia, termômetro de tristeza, maior ainda. Aí eu falei, cara, então agora eu tenho algo para mostrar que o amor influencia na aprendizagem. Aí surgiu uma oportunidade de mandar projetos que contribuíam para a sociedade para Harvard. Aí eu mando o meu projeto para Harvard. Harvard fala assim, ficamos encantados com o seu projeto. E aí no final do meu TCC eu coloquei assim, ó, ideia para a sociedade, desenvolver um protótipo para medir a energia de amor dos ambientes a partir das pessoas que estão nele. Uau. Eles ficaram impactados. Nesse exato momento, Harvard já gastou uma nota para desenvolver o primeiro protótipo para medir a energia de amor dos ambientes a partir das pessoas que estão nele. Só que tudo, e essa é uma frase poderosa para todo mundo que está nos ouvindo, toda vez que você quiser fazer algo grande nessa terra, você vai ganhar uma semente. Você vai ganhar uma semente. E dentro da semente tem tudo o que precisa para aquilo virar uma floresta. Só que você precisa fazer os primeiros passos. Primeiro passo, cara, planta a semente. Apareceu o broto, rega. Broto cresceu, protege. Tá crescendo mais, cultiva. E aí na hora que der os outros frutos, dentro de outros frutos, do fruto tem outra semente, e dentro da semente tem outros frutos, e tem várias florestas, e quando você percebe, aquilo lá atrás, que era uma semente, virou uma floresta com ecossistema, com um sistema de cultura, com um sistema de ideias, sistema de um povo, e aqui entra a cidade Amor Maior. Lá atrás eu comecei com uma semente de fazer as pessoas se sentirem amadas. E a cidade Amor Maior é a floresta, onde vai vir gente do mundo inteiro para fazer uma única experiência: ser amado e amar. E aí você deve estar igual o Rogério agora. Fernando, são 2. É plural. Não, é uma. É uma. É porque quando você se sente amado, isso transborda. Amar é inevitável. Uma das coisas mais lindas que eu aprendi é que amar genuíno, você não faz força. Você só deixa se encher. E aí você ama não é aquilo com que te preenche. Você ama com aquilo que te transborda. E para transbordo não tem força, cara. Você sempre se sente completo e ao mesmo tempo transbordante. E a cidade Amor Maior é esse lugar que nós estamos construindo do mesmo jeito que existe a Disney, onde as pessoas vão encontrar um Mickey. A cidade Amor Maior é um lugar para as pessoas encontrarem o amor maior. Então toda a estrutura que nós estamos construindo lá, de parque, que vai ter um parque,
vai ter um parque lá, Rogério, que vai ser tipo assim, a pessoa tá andando e de repente explode a cena da prostituta. Na frente do quem vai no parque é o quê? Quando a pessoa vai pra Disney, o que ela é lá? Vocês estão entendendo minha pergunta? Não. Quem vai visitar? Turistas. Então o turista chegou, a cena explode na frente do turista. Só que de repente chega uma equipe e põe a pedra na mão dos turistas. De repente, alguém tira a prostituta e coloca outra pessoa lá. Aí o parque são cenas, é uma parte da cidade. São cenas que acontecem o tempo todo, que a gente chama isso de evangelho vivo. E as pessoas vão sendo tocadas, porque ali terão pessoas guiadas pelo espiritual para saber quem vai escolher, o que vai falar, como vai falar. Então esse parque em especial, que é parte da cidade, da área João, é uma experiência de amor o tempo todo. O tempo todo. De repente tem essa que é a mais bonita. A gente vai chamar, tem um castelo que a gente vai construir, chama o Castelo do Amor Maior. A pessoa são 7 andares. Cada andar é uma experiência para a pessoa se encontrar com ela mesma. E no último andar tem um homem sentado representando Jesus para conversar com ela. Castelo Amor Maior. Tem outro que chama Gamã. A pessoa entra numa casa de espelhos e vai se vendo toda desconfigurada. Aí chega na última etapa, tem um vídeo do Marquinhos Rossi, sem braço e sem perna, dizendo que a essência nossa é muito maior do que as pessoas veem no corpo. Então, tem a área lá do empreendedorismo, que é de Pedro, onde nós vamos ensinar as pessoas a empreenderem o amor. Fazer os seus negócios serem transbordantes em transformação na vida da comunidade. Fazerem os seus negócios tornarem o mundo um lugar de reino e reinado. Existe um rei, existe um reino, e esse reino não é para amanhã, é para agora. É agora. Sabe qual é a sensação que eu estou aqui agora? Vou falar para vocês. Eu estou lá na Cidade Amor Maior, no estúdio de podcast da Cidade Amor Maior, contando como que é a área Pedro. Eu estou nesse lugar agora. Agora. E aí você vai criando tudo isso, né? A palestra que eu fiz agora há pouco, da alquimia. É esse dom que o Criador colocou na nossa mão de tocar as coisas e as coisas se transformarem em algo valioso. Então a Cidade Amor Maior é uma terra que vão receber as pessoas do mundo inteiro para experimentar o amor, sentir o amor e depois fazerem das suas vidas uma alquimia de amor, transformar tudo que eles colocarem à mão em amor e amar. Então essa é a Cidade Amor Maior. E ela já existe. E ela já existe. Aí agora você fala assim, agora ficou confuso, esse menino fala tão filosoficamente que a gente não sabe o que é real e se é só ideal, né? Não, eu começava a falar assim, ó, vai ter a cidade, vai ter a cidade, vai ter a cidade, e tem um acampamento nosso, chama Espírito Empreendedor. A gente está no 8º, o primeiro Espírito Empreendedor e os outros antigamente chamava a Corporativo. E eu falava assim, ó, a pessoa que vai dar a terra para nós vai chegar, e de repente há 2 acampamentos, um cara falou assim, eu tenho uma terra e eu gostaria que vocês fossem ver a terra. Aí na hora que chegou lá para fazer o acampamento, o cara abre assim um mapa grandão da terra, o Ademar que estava do meu lado olha e fala assim, é a cidade. Eu falei, fala Ademar. Eu sinto que essa terra é a terra da cidade. Nós estamos falando de uma terra de uns 2 milhões. Aí o cara fala assim, se é a terra da cidade, essa terra está doada para vocês construir a cidade. Aí se tem cidade, tem bairro. Aí a gente pegou e falou para ele assim, ó, então a gente quer te dar um presente. Já que você está doando a terra, a gente quer que você construa o condomínio, onde as pessoas vão morar, pessoas com a mesma frequência vão morar nesse condomínio para gerar a ambiência de amor. E aí o Ademaldo pegou e falou assim, então tá bom, vou construir. Nesse exato momento já tudo foi aprovado, nós temos 2 condomínios dentro da cidade, o Monte das Oliveiras e o Jardim do Éden. Um tem 89 lotes, o outro tem 174, onde as pessoas que querem viver isso na prática vão morar lá, inclusive eu já até comprei meu lote.
Então, a área da experiência vai ficar do lado dos condomínios. E as pessoas que morarão nessa cidade são pessoas que vão fazer a grande experiência desse amor maior. Então, vamos supor, a terra, o condomínio, a área de João já está pronta e o nosso master plan está tudo pronto já, onde vai ser a área dos empresários, onde vai ser a área de restauração. Lá vai ter uma área chamada Lucas, que é tudo lá em natureza. Então, nós vamos criar os consultórios vivos com a natureza. Então, vai ter uma área que vai ser tipo um poço e tudo é em volta do poço da Samaritana. Quando ele fala assim, ó, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E aí, tudo que a gente faz é em círculo. Então, esses consultórios será dentro da natureza em círculo. Ao ar livre, onde a pessoa entra, tem alguém escutando, transbordando amor e as curas vão acontecer. Guarda o que eu estou falando. A cidade Amor Maior vai ser um modelo que vai rodar para o mundo inteiro. E aí para fechar o desdobramento, né? Recebemos a área da cidade, aí outro empresário que tem uma área do lado fala assim, então eu quero doar para vocês agora a área do acampamento, que é colada. Então nós estamos falando de área aproximadamente uns 5 milhões. Recebi mensagem ontem, Fernando, todos os documentos já estão prontos, pode vir assinar para você receber a área. Por isso que eu falo, se tudo é espiritual, tudo que você precisa já existe. Você só precisa fazer o movimento de acreditar nisso e fazer o que tem que fazer. E se você fizer o que tem que fazer, as coisas vão se encaixando, as peças vão conectando. Pra vocês terem ideia, vocês vieram aqui no estúdio que eu criei. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei esse estúdio. Eu dava aula na minha sala, que é do outro lado. Aí essa sala estava disponível. Eu vim aqui, bati o pé aqui, ó. Eu vejo o estúdio e ia fazer a aula. Dava 3:30 da manhã, eu passava aqui nessa sala e falava, aqui vai virar um estúdio, e ia para minha outra sala. Olha aqui. Tá aqui, vocês vieram de São Paulo para cá. Aí é aqui que tá a virada de chave. Constrói o cenário que está nas suas mãos, que o sopro divino vem e coloca tudo o que precisa nele. Muito honrado de vocês estarem aqui, nesse cenário que era só uma sala vazia e que agora trouxe tantas pessoas especiais para a gente falar de um assunto tão poderoso. É isso, a cidade Amor Maior, eu acredito que está explicada. A cidade Amor Maior. O que a gente quer ouvir mais, né? A gente vai ter que voltar mais vezes aqui em Goiânia. Não, Ou você ir lá para nos visitar também, né? Eu vou, claro que eu vou certeza. Minha missão é essa, é expandir esse reino de amor, é expandir isso. Porque, na verdade, a cidade física, olha que bonito que eu vou falar agora. A cidade física, ela é só um espelho da cidade que está dentro de nós. A cidade física precisa ser materializada só para as pessoas terem algo para visualizar e falar assim, ó, é real. Aí nessa cidade, olha uma visão que eu tenho. As pessoas vão passar na GO. As pessoas vão passar na GO, onde na cidade que vai ser em Teresópolis, aqui pertinho, do lado. Se vocês tivessem tempo, vocês vão embora hoje, né? Vamos. Mas se vocês tivessem tempo, eu ia até levar vocês lá para conhecer. As pessoas vão passar na GO. A frequência, Rogério e Renato, vai ser tão grande de amor dessa cidade que pessoas vão passar na GO e vão ser curadas. Por causa da frequência de amor em unidade que nós vamos gerar. Sim. Porque quando um povo se une para gerar uma frequência de maneira intencional, clara, a manifestação energética de cura, de transformação, pela ciência, inclusive eu estou falando aqui agora, ela é impactante, cara. E eu só estou criando lugar para as pessoas virem para cá e viver isso. Perfeito. É isso. Quando a gente fala de saúde, e agora com todo esse aprendizado, essa aula que você trouxe aqui pra gente, como não falar de espiritualidade em saúde? E aí a gente tem um tema tão, às vezes, pessoas costumam fugir disso, né? Se for falar de espiritualidade, por quê? Porque as crenças às vezes trazem ali uma poluição, uma sujeira religiosa e tudo isso. Mas a gente vê a saúde aqui nesse tema tão forte e
Vamos simplificar mais. A espiritualidade. Como ter saúde física e mental através da espiritualidade. Entendi. Vou fazer uma pergunta para você, porque eu acho que vai corroborar muito com o que você está trazendo. A pergunta que eu vou só fazer uma fala e aí você responde minha pergunta. Qual que é a diferença de religiosidade e espiritualidade? Essa vai ser a minha pergunta para você contextualizar aqui. Porque o povo confunde, principalmente você que já foi padre, né? Uhum. Eu acho que vale muito você responder isso para nós. Porque as pessoas confundem, achando que elas não querem acessar a espiritualidade, porque elas confundem essa espiritualidade com a religiosidade. Eu acredito que você tem muita bagagem para trazer para nós essa visão também. E aí eu quero só colocar um guardanapo mágico aqui do que eu acho a respeito do que você perguntou. Tem uma frase da Dama de Ferro que me impactou demais. Diz assim, ó. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter e caráter gera destino. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos, hábitos gera caráter e caráter gera destino. Então o que eu acredito, Renato? Tudo começa aqui, ó. Pensamentos. Se eu tenho pensamentos de pobreza, eu vou falar de pobreza, eu vou ser pobre, eu vou ter hábitos de pobreza, vou ter um caráter de pobreza e meu destino é a miséria. Você pode pegar qualquer coisa e pôr dentro que vai rodar. Então, eu acredito nessa estrutura para a gente transformar o mundo. Muda a mentalidade, que é a metanoia, que muda as palavras, que muda as ações, que muda os hábitos, que muda o caráter, e na hora que muda o caráter, você se torna imagem e semelhança do Criador, e o seu destino vai ser um reino de prosperidade, plenitude e felicidade. Então, esse é meu mapa de resposta para a pergunta que você me fez. Muda a mentalidade, faz a jornada, e seu destino vai ser grandioso. Eu vou modelar o Fernando. O povo conhece mais o Fernando ou Bacelar? Bacelar. O Bacelar. Vou modelar ele e vou contar uma história, então. Boa! Eu conheci um menininho, um jovenzinho, que era ele, a família, ele era filho único, tinha o pai e a mãe, e eles moravam numa cidade muito, muito pobre, muito humilde, e viviam muito bem, felizes, sendo que aí o pai desse menino, ele ganhou uma super promoção. Eu não sei a história direito do pai, mas eu sei que o pai ganhou uma promoção da empresa, que ele se tornou um líder master, o CEO da empresa. E aquele menino, todo dia, ele tinha o costume de ir na empresa para falar com o pai. O pai era apenas um operário, e todo dia ele ia lá falar com o pai, todo dia ele ia lá falar com o pai. Quando aquele pai ganhou a promoção e se tornou o CEO da empresa, aquele menino, quando soube, ele foi na empresa para falar com o pai, e quando ele chegou na empresa para falar com o pai, ele encontrou uma secretária que disse: "Peraí que eu vou ver se seu pai pode te atender." E ele disse: "Mas eu sempre vim aqui, eu sempre falei com meu pai." "Não, porque agora seu pai é o CEO da empresa e agora eu preciso ver se eu sou a secretária." Enfim, colocou no meio uma barreira para poder chegar até ele. Espiritualidade é o acesso que a gente tem ao Pai. Nós nascemos com esse acesso. Eu acho tão bonito ver crianças orando, porque crianças orando, elas oram de qualquer maneira, de qualquer forma, e elas têm esse acesso maravilhoso, íntimo, pessoal, e elas se conectam assim que a gente olha e diz: é por isso que Jesus disse: pega uma criança, é delas o reino dos céus. É delas. Porque elas têm esse acesso a mim direto. Mas quando a gente cresce, a gente começa a permitir que regras, que normas, que a secretária, quem dita a hora que eu tenho que chegar ao pai, Caramba. se eu posso me conectar com o pai, Caramba. se o pai pode me atender agora,
se eu estou digno de poder falar com ele. Uau! E essa secretária foi criada por nós. Ela não existe. Ela é uma criação que, num primeiro momento, ela foi uma criação útil, porque religião, o sentido da religião é organização social também, e foi por isso que ela foi construída e crescida. O catolicismo, por exemplo, durante muito tempo sustentou a base organizacional e a base de fé do povo, né? Que vinha povos de todos os tipos e a religião católica, na Idade Média, dizia, não, pessoal, vamos manter firme, vamos brigar pela nossa fé. Então, eu acho a religião muito importante, mas a gente tem que ter essa mentalidade, essa metanoia de que o acesso ao Pai é como criança. Eu posso chegar lá a hora que eu quiser. Eu posso acessá-lo a hora que eu quiser. Inclusive, você que está nos assistindo, do jeito que você tiver, da forma que você quiser, você pode acessar ele agora e viver tudo isso que o Bacelar falou aqui para a gente. Esse amor, você vai encontrar nele. Então, você pode acessar ele nesse momento, vivê-lo nesse momento, apesar de que a sua mente vai começar a pensar, mas eu me separei, mas eu estou em pecado. Eu hoje, Bacelar, eu tenho um ministério também na internet, e hoje as perguntas que eu mais recebo, infelizmente, chega, dói meu coração, mas as perguntas que eu mais recebo é essa. É pecado isso? É pecado aquilo? Olha só. E assim, eu falei até uma vez pro doutor Renato, o doutor Renato ficou assim, eu não acredito. Tem gente que chega para mim e pergunta, é pecado furar a orelha, usar brinco? É pecado cortar o cabelo? É pecado usar uma calça jeans? É pecado... Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive num contexto em que a secretária está sendo mais importante do que o pai. Poderoso. A secretária está querendo mandar em tudo para que eu possa chegar no pai. E a criança não está acostumada com isso. A criança está acostumada a chegar lá e falar com o pai, do jeito que ela chega. E não precisar passar numa secretária para poder falar se pode, se não pode, se deve, se não deve, se merece, se não merece. O pai está sempre para receber. A secretária é que barra isso tudo. Deixa eu só continuar a história. Vou pegar a mesma história. Por favor, agora, pelo amor de Deus, você vai conseguir ficar só com esse conteúdo todo, só com você? Não, né? Tá bom. Aí a criança passou, chegou lá na sala do pai, tinha um videogame que o pai tinha preparado para a criança jogar lá na sala dele. Perfeito. Só que o videogame tinha fio. E aí ficou muito longe o sofá, porque o menininho não tinha estreado o videogame ainda. Aí o menininho pega e fala assim, papai, eu posso chegar ao sofá perto da televisão? E o pai fala, pode, filho, claro que pode. Aí o menininho vai para de trás do sofá, só que era um sofá muito chique, era de uma empresa chique, que é sofá pesado, e o menininho começa a empurrar o sofá. Era tipo essa sala aqui, corta aí que eu tenho que falar. Era tipo essa sala de podcast aqui que a gente tá, sabe? Uma empresa chique, uma sala chique. Era tipo isso. E aí ele começava a empurrar, e o sofá nem mexia. Aí o pai, do lado, perguntava pra criança assim, filho, você tá usando toda a força que você tem? E o menininho respondia, né? Eu tô, papai. Olha aqui pra você ver, papai. Aí o pai perguntou a segunda vez, filho, você tá usando toda a força que você tem? E o menininho já ficando nervoso. Eu tô, papai. Olha aqui pra você ver, papai. O sofá nem mexia. Aí, antes de ele perguntar a terceira vez, o pai sai de onde ele estava, posiciona do lado do menininho e fala assim, filho, a força do papai também é sua força. Quando você não conseguir empurrar o sofá sozinho, é só você chamar o papai que o papai faz assim, vamos? Aí o pai posiciona, empurra o sofá junto com o menininho, aí na hora que chega lá na frente o menininho pega e fala assim, você viu, papai? Empurrei o sofá sozinho. Mas não porque ele era egoísta, é porque ele entendeu que quando você acessa o pai, você e o pai se tornam um só. E se você se torna um só, você se torna um ser espiritual, que empurra o sofá que está pesado, declara cura de doenças que são incuráveis,
cria empresas que jamais imaginaram, que alguém imaginou que podia ser criada. Eu tinha que colocar a história do mesmo menininho empurrando o sofá, porque tem muitas pessoas que vão nos assistir e tá com esse sofá aí, ó. Já acessou o pai, tá empurrando o sofá sozinho, já se machucou, tá perdendo família, tá perdendo um monte de coisas e até agora não chamou o papai para empurrar o sofá com ele. Então que esse podcast seja uma metanoia para nós que não precisa de secretária, ter um videogame lindo preparado para nós jogarmos e que se o sofá estiver longe, chama o papai, que ele vai te ajudar a empurrar o sofá para que você possa depois desfrutar de tudo aquilo que ele já preparou para você. Ficou lindo, hein? Ficou. Amor, anota aí que eu vou complementar a minha história. Anota aí. Corta essa parte, depois eu gravo sozinho. Vai ser a história do Rogério Carvalho, tá? Linda. Bacelar, muito obrigado. De Gratidão. verdade, eu tenho certeza que esse momento contribuiu e muito. Eu não vou falar nem para mim, para o Renato, mas para tantas pessoas que a gente já está vendo, É isso. que já existem. E olha que enquanto nós não estamos fazendo nem ao vivo, nós vamos editar e vamos soltar, mas a gente já sabe e a gente já vê você. E a gente sabe que esse momento vai ser importante para a sua vida. Por isso, antes de o Renato vai pedir as considerações, vai falar alguma coisa, mas eu quero agradecer de coração e com amor por tudo isso que você nos proporcionou neste dia. Eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigado. Cara, eu fico honrado de participar dessas mesas, assim, e de agregar tanta coisa na minha vida e poder contribuir com você aí, né? A gente está falando de saúde o tempo todo aqui, porque saúde é o equilíbrio, né, nas áreas. A gente fala das 3 esferas. Como é que a gente consegue falar de saúde se não falar de espiritualidade? Então é isso, gente. Eu quero que você traga aqui pra gente aí as suas redes sociais, pra gente poder, né, conhecer mais a fundo aí o Bacelar, com tanto conteúdo, com tanta riqueza pra gente aqui. Conta aí pra gente qual que é a rede social, o Instagram. Tá bom. Meu Instagram é Fernando Bacelar Oficial, que lá eu coloco tudo que nós estamos fazendo. Lá é uma vitrine, né, de todo esse ideal. Tem uma coisa que eu chamo do ID, que é quando você ativa a sua identidade, que é ID, identidade. Você acha um ideal, que é de ID também. Quando você acha o ideal, você começa a ter ideias, que é ID também. E aí, depois que você acha as ideias, você materializa todas essas ideias com a inteligência divina, que é ID também. Boa. Então, é identidade, ideal, ideias e a inteligência divina. E lá nessa vitrine, que são as nossas, tem a plataforma Escola da Inteligência do Amor, que tem mais de 300 aulas lá dentro. Você pode entrar lá na minha bio, tem lá EIA, você pode se tornar um membro dessa escola também, assistir todo esse conteúdo liberado lá. E na plataforma tá assim, ó, conectando o céu com a terra. Essa é a minha missão de vida, é por onde eu passar, eu ser um instrumento para eu conectar as coisas do céu aqui na terra, que é paz, justiça e alegria. Eu nasci para cumprir esse tripé, transformar esse mundo num mundo de paz, no mundo de justiça e no mundo de alegria. E nessa alegria está o amor em plenitude. Então, é uma honra poder divulgar isso para as pessoas, é uma honra poder fazer parte. Aqui nós conversamos apenas de alguns projetos, lá você pode acessar também as mentorias, o CEIA, que são as Sementes Empreendedoras da Inteligência do Amor, que é um grupo de mentoria que eu faço uma vez por mês aqui em Goiânia. Lá também tem o AIA 72, que é onde eu treino empreendedores, que é a Academia da Inteligência do Amor, e 72 dá a conotação dos 72 que foram enviados para mudar o mundo. Então foi uma honra. Quero terminar com uma frase que eu carrego desde muito novo, inclusive é uma frase dos nossos projetos: o amor está em guerra. O mal é articulado, o mal é organizado, e nós precisamos fazer as mesas que onde tem pessoas do bem para se articular, para se conectar e entrar nessa guerra. Porque se os homens de bem e as mulheres de bem não se unirem, não entrar em unidade,
o mal vai continuar avançando e destruindo, e nós somos muito maiores do que isso. Então, o amor está em guerra é a frase final, e que todos os que estão aqui ouvindo isso em algum momento sintam-se convidados a entrar nesse exército para impactar o mundo. Gratidão. Sensacional, gratidão. Bom, siga a gente aí no Instagram, Cartão Nação Saúde. Esses conteúdos, através do podcast, você vai pegar, através das nossas redes sociais, a gente vai sempre estar buscando levar isso para você e que o amor fale sempre mais forte. Uau! Né?